Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Então sejam todos bem-vindos, que ao entrarmos por essas portas e aqui estar neste lugar, consagrado para o culto, para a adoração ao Senhor, cada um possa abrir o seu coração, assim como você também de casa, que está em casa e vai poder assistir esse culto e participar. Então que mesmo dentro do seu conforto, do seu lar, do seu sofá, da sua cadeira, como você escolhe às vezes por estar aí sentado, mas que você possa se conectar, abrir o seu coração, se desprenda de todas as coisas, para que você possa entregar esse culto por inteiro ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, e nós estamos aqui exatamente para exaltar a sua soberania, o seu senhorio. Essa noite nós vamos a cada palavra, a cada cântico entoado, a cada ministração, ressaltar a soberania, a grandeza e a glória de Deus. Eu quero começar abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 46, que vai já nos dar noção do que esse Deus é, do que Ele é capaz, e assim como nós devemos vê-lo, encarando Ele para a nossa vida. Salmo de número 46. Amém? Glória a Deus, Esse salmo ele encaixa, ele cai bem em todos esses episódios, momentos que nós estamos vivendo, E ainda que possamos passar por outras situações adversa, olha, você que entrou aqui essa noite, você que está aí na sua casa, ao término desse culto, já faço a minha oração aqui, que você realmente, ao receber a palavra e tudo aquilo que tem sido preparado para primeiramente adorar a Deus, mas com o intuito de fortalecer a sua fé, e a fé vem para ouvir a pregação que nós vamos ouvir essa noite, é exatamente para fazer com que nós cristãos possamos estar fortalecidos e convictos, ciente que Ele é o Todo-Poderoso e está no controle de todas as coisas. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, veja bem, igreja, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Quantos podem dizer amém? Que assim seja. Deus está conosco. Louvado seja o teu nome. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, para mim e para você. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está com quem, igreja? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? Então nós vamos orar. Coloque a sua Bíblia no banco. Amado e poderoso Pai, rendemos graças ao teu nome e bendizemos a tua presença, porque tu és Deus santo e todo-poderoso. Te louvamos pelo privilégio de nos reunirmos neste lugar, que chamamos de tua casa, ainda que o Senhor, habita em nosso coração, mas esse lugar é consagrado e respeitamos, valorizamos. O quanto nos fez falta, não poder estar neste lugar durante esse período de reclusão, de isolamento, quanto nos fez falta. Então, chegar a este lugar
Poder entrar por essas portas e oferecer um louvor e um culto a Ti é motivo de alegria, é motivo para nós erguermos as nossas mãos no santuário, bendizer o Teu nome, entrando por essas portas com ações de graça, nos refugiando em Ti, porque o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso refúgio. Ah, Senhor, aqui nós estamos, para mais uma vez prestar culto a Ti, exaltando e bendizendo a Tua presença, e reconhecendo o Seu senhorio e a Sua soberania, louvando a Ti, independente das circunstâncias, louvando a Ti, servindo a Ti, com os olhos fitos no autor e consumador da fé, Jesus. Pois a paz que nós sentimos em nossa alma não é porque tudo vai bem, mas é porque nós temos o Senhor conosco. Portanto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, fale ao nosso coração, fale a nossa vida, honre a fé de cada um dos seus servos que aqui se encontram e vieram essa noite na sua casa para te adorar, no nome de Jesus, amém e amém. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não importa, ainda que a terra se transtorne, ainda que venham abalar os montes, os seios do mar, nós adoramos, nós glorificamos ao Senhor. Glória a Deus. Abra o seu coração e exalte e engrandeça o nome do Senhor. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, não me guio por vista, alegre estou. E ainda que a figueira não floresça, continue crendo, continue olhando para o Senhor, ainda que as portas se fecham, ainda que o não bata a sua porta, as impossibilidades, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a nossa fortaleza. Confie, igreja. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, eu não me guio por vista. Não, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, eu não me guio por vista. Segundo estrofe. E ainda que a figueira, e ainda esse foi o cenário à frente de Abacuque. Nada que agradasse, nada que inspirasse, mas ele não era guiado por vista. O justo vive pela fé, igreja. Aleluia. Que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema. E aí, igreja? Circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, eu não me guio por vista. Não, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, eu não me guio por vista. Alegre estou.
Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer: eu te amo. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. eu te amo, meu Senhor. Eu te amo. Você o adora, meu Senhor. porque o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e verdade. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te quero, 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 meu Senhor. Louvado seja Deus. Eu te amo, meu Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós chamamos, nós te adoramos, ó Deus, independente das circunstâncias, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo que o cenário não seja favorável, Senhor Deus, os nossos lábios não se fecharão e adoraremos a Ti, bendiremos o Seu nome, porque Tu és Deus poderoso. Você pode declarar isso? Nós vamos declarar através dessa canção: poderoso Deus, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que está sentado no santo, sublime trono, cujos querubins exaltam e glorificam o teu nome, mas ele também que está entronizado em meus louvores do teu povo. Ele está aqui. Nós podemos adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia. Oh Deus, abra o seu coração, meu irmão, se desprenda. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aonde é o Espírito de Deus, ali é a liberdade. Glória, glorifique. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor ao que está sentado. Súditos, reverenciamos o Rei da Glória e nos rendemos a Ele com louvor. Oh, santo e bendito e poderoso Pai. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra. Vamos render honra e glória ao nosso Deus. Aleluia. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Você pode abrir as suas mãos e declarar que de fato Ele é. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso
Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Ao que está sentado Imagine você, nós que não éramos povos, no trono, e agora nós podemos adentrar ao palácio da sua glória e ao e Cordeiro nos curvarmos diante daquele que é o Todo-Poderoso, seja como o Isaías na visão do seu chamamento, ao que contemplando o Senhor no seu trono de glória. está sentado no trono, Adore, igreja, louve ao Senhor, e ao porque Cordeiro hoje nós somos servos seus, livres do aguilhão da morte, seja o livres do louvor, poder do pecado, das algemas de Satanás, seja para outros não servir ao Senhor e dar a Ele a glória que é devida. seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh, Pai, Seja a honra, toda a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. se você anseia, se você tem desejo da sua presença, então chega até Ele e declare: anseia por ti, Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, alma anseia por ti. Você vai dizer isso pro Senhor, feche seus olhos. Anseia por ti. É você e o Pai, você que o Senhor deu o direito de ser chamado Filho de Deus, pois os que creem têm o direito de assim chamar, ser chamado diante do Pai, como a terra anseia pela chuva, como a corça anseia pelas águas. Você vai dizer que você tem sede da presença do Senhor. Por ti, minha alma anseia por ti. Vai rasgando seu coração, minha alma anseia vai abrindo os reservatórios da sua alma, para que Ele possa te encher com a sua glória, por ti. para que Ele possa derramar o seu Espírito sobre a sua vida. Poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Mais uma vez, diga que Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus,
o Deus, minha alma anseia por ti. Você pode glorificar a Deus. Você pode exaltar o Senhor. Assim como seus lábios declarou que a sua alma anseia, tem desejo, necessita, carece da sua presença. Glorifique a Ele, porque Ele é como uma fonte inesgotável. Se você se posicionar, essa fonte jorra constantemente, como nós lemos no Salmo, como um rio de águas que vem para saciar, para aliviar as nossas dores, para trazer o afago ao nosso coração, à nossa alma, à nossa vida. É esse Deus que nós servimos, igreja. É esse Deus que está no santo e sublime trono. Ele que é soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor. Aleluia. Adoremos a Ele por aquilo que Ele é. Nós reconhecemos, ó Deus, que Tu és soberano. Glória a Deus. Aleluia. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Vamos dizer mais uma vez: Tu és soberano. Reconhecendo quem Ele é. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor, absoluto. Ele está no controle de tudo, querido. Tudo que existe acontece. Ele sabe, Ele ordena. Tu sabes muito bem. Mas o tremendo de tudo isso, que apesar da sua glória, Ele se importa comigo, contigo, com cada um de nós. Você que entrou aqui essa noite, Ele se importa com a sua alma, com a sua vida. Glória que tens, Tu te importas comigo também. Obrigado. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos cantar mais uma vez? Tu és soberano. Tu és soberano. Declare com seus lábios, reconhecendo a sua grandeza, a sua glória. Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo você, também. a sua vida. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória, papai. E apesar dessa glória que tens, Nós somos gratos. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Você pode dizer? Tu és tremendo.
aplaudir a esse Deus que é tremendo, que é maravilhoso, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória. A Ele a honra, a Ele o louvor. E esse Deus que, apesar da sua grandeza, da sua soberania, se importa comigo, contigo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, Senhor! Oh, Deus! Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado pela tua presença confortadora. Obrigado, Senhor Deus, e o que cantamos, também contamos que é acerca da sua maravilha, desse Deus criador, desse Deus maravilhoso, poderoso, desse Deus cujos nossos lábios glorificam, nossas mãos se erguem para exaltar e bendizer. Receba os louvores, os cânticos que entoamos a Ti e continua falando ao nosso coração e ministrando a nossa vida. Sim, que seja esse momento como realmente o período em que preparamos o nosso coração para ouvir a Sua voz. Que toda dúvida, que todo medo, que tudo aquilo que estava nos angustiando, que tenha caído por terra agora em meio a esse louvor. E os nossos corações abertos para ouvir a Sua voz e a Tua palavra. Continue falando conosco, mas receba os cânticos que entoamos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, amados irmãos, bom é poder estar aqui com vocês. Semana passada para não forçar muito a barra, embora a vontade é imensa, de poder estar aqui junto com os irmãos, mas que bom que nós temos colaboradores, irmãos que estão aí, porque tem um coração submisso, temente a Deus para servir ao Senhor, Eu agradeço sempre aos nossos diáconos, os colaboradores. O diácono Ronaldo pôde estar trazendo a palavra para o público de 19h30. Eu estive nos 2 primeiros cultos, no domingo passado, pela manhã, às 9 horas, e também às 17h. E tenho vontade imensa, mas eu sabia que eu tinha que segurar um pouco a onda, até para poder se restabelecer, estava com muitas dores nas costas. E o Ronaldo pôde estar ministrando. Hoje foi o inverso. Pela manhã, meu filho recebeu um comunicado, depois de estar alguns dias, até já quase 2 meses junto conosco, meu mais velho, meu primogênito, que deveria retornar às atividades, não da faculdade, que ainda não reiniciou as aulas, mas no estágio que ele está fazendo, que também é um trabalho presencial. E como ele ficou durante um período distante lá, tinha computador para levar, roupa de cama, aquelas coisas todas, o capricho da mamãe, de levar já um pouquinho de comida para o início da semana, o restante ele vai se virando, Então, para não deixar ele ir de trem, nós recebemos comunicados acho que no sábado, e aí eu, hoje pela manhã, também pedi ao diácono Zé Ronaldo que estivesse ministrando a palavra, assim como ele abençoou os irmãos no domingo passado, às 19h30, e abençoou hoje pela manhã os irmãos. Estou aqui desde as 5 para o culto, que foi também muito bom poder rever alguns irmãos. Sou grato pela sua vida, por você estar aqui. Por enquanto, ainda dentro desses parâmetros. Estava conversando com os irmãos que participaram do culto, alguns... Acabou, era 6h35, então quase 1h e pouco atrás, que estou pensando em setembro. Isso também vai ser fruto de um acerto que estamos fazendo com o procurador, com a prefeita também, acerca do distanciamento. Eu já visto que, acho que um dos únicos lugares que tem obedecido esse distanciamento assim, de 2 metros é a igreja. Muitos setores públicos, e eu sou prova disso porque eu trabalho na Secretaria de Saúde, o posto ali do centro, você chega, e o espaço que é dado é só um intervalo de uma cadeira, de um assento para o outro. Então, tem essas questões, sem contar os outros setores, loteria, consultório dentário, que às vezes a gente vê que a pessoa está um do lado do outro, e a igreja tem tido todo esse cuidado, toda essa prudência. Então, nós vamos estar conversando, sabemos que não há como voltar para cá todos os bancos e ter um culto onde reúna todos os irmãos, seria um prazer, uma maravilha, mas ainda não é possível isso, e por isso nós vamos continuar assim, mas estamos tentando ajustar. Eu acredito que a partir de setembro, ou se tiver uma resposta durante a semana, de unificar o culto das 5 com
o da agora, né? Só que esse ia recuar meia hora, ao invés de começar às 19h30, vai começar às 19h, e os irmãos que vêm às 17h também estaria vindo às 19 horas. Setembro, para o primeiro domingo, eu creio que já seja quase que certo isso. Nós estamos montando uma comissão entre os pastores da cidade, né, que nós estamos agora montando, estabelecendo o COMEP, que é o Conselho Municipal, o Conselho de Ministros Evangélicos de Paracambi, e conversar, e estar argumentando. Nós não queremos, ainda que haja o desejo de reunir todos, mas também somos prudentes. A igreja ela tem que estar atenta a essas questões e não criar empecilhos, mas ser colaboradora. E por isso nós fizemos, né? Temos aqui 3 reuniões, mas eu acredito que em setembro vai dar para a gente unificar, porque diminuindo um pouco o distanciamento, a gente pode colocar mais cadeiras e aumentar essa capacidade aqui para um número um pouco maior, que dá para agrupar o grupo que veio às 5 horas, que era em torno de 20 irmãos, e agora que deve ter aqui em torno de uns 30, pelas cadeiras vazias, deve ter aqui uns 36, mas os irmãos em pé ali sobe a 37, a 38, né? Então juntando daria em média de 50 e pouco, 60, eu acredito que se reduzir um pouco o distanciamento, dá para a gente chegar a esse número de 60, ou se chegar a 55, a gente tem aqui ao lado para colocar mais irmãos, aí faz com que a gente pode ter apenas um culto à noite e também abre mais vaga para o grupo da manhã. Mas isso tudo está sendo conversado, né? Eu estou aqui relatando para os irmãos, e enquanto isso a gente vai se ajustando. Nossa reunião de oração vai voltar na primeira terça de setembro, que acho que é dia 1º mesmo, né? O calendário é este, dia 1º de setembro, terça-feira, nós vamos retornar com a reunião de oração. A princípio não vou fazer inscrição para a reunião de oração, porque também acredito que já esteja dentro desse formato e dentro do público que normalmente frequenta durante a semana, por questão de trabalho, de estudo ainda não, né? Então, eu vou ter um termômetro a partir da terça-feira, não essa agora, mas do dia 1º de setembro, para ver a frequência. Eu não escondo de ninguém que o meu desejo, a minha vontade era de poder ver o culto mais cheio da igreja, a reunião de oração, né? Não que, né, haja culto mais importante, mas é esse momento, né, que, aliás, é a oração, né, que a gente dialoga, que a gente estabelece um conhecimento com Deus, é através da oração, e seria muito importante realmente que todos pudessem estar presentes. Eu sei que a dinâmica, pelo fato de ser dia de semana, alguns retornando do trabalho, tudo, quando é época de escola, estão estudando, então é normal que a frequência seja menor, mas era um culto muito importante, que eu tenho, assim, reunião de oração e escola dominical, porque a gente tem a oportunidade de ter um tempo maior, voltado para o estudo. O culto da noite é uma pregação, você vai aprender a palavra de Deus, mas a gente pode estudar. Aliás, nesse período ainda não retornamos às atividades da escola dominical, eu digo para os adultos, as classes, exatamente por essa questão do distanciamento, e não dá para a gente fazer, porque aqui no santuário, né, nós temos 2 turmas, mais uma no hall de entrada, 2 lá embaixo, então fica difícil para a gente ter essa dinâmica a princípio. Não que a gente não possa ter uma série de estudo, e logo que assim mude essas diretrizes, eu posso fazer aqui uma série de estudos, usando até os próprios professores da escola dominical, para estar falando, dando continuidade à nossa revista, que é um material muito bom, que tem nos edificado muito. Ok? Muito bem, amados irmãos. Diante desses avisos, só para a gente ter aí uma noção de como vão o andamento das coisas. Ok? Nós vamos louvar a Deus, mesmo que talvez você não venha aqui à frente, entregar o envelope com o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer isso ao entrar na igreja, onde temos ali a salva entre duas mesas, ou no final do culto, ou até mesmo após a minha oração, mesmo que não tenhamos aquele costume de vir, eu apertar aqui a tua mão, porque ainda não pode, mas você pode, no momento depois da oração, antes de eu anunciar o texto que vamos ler, colocar ali o seu envelope com o dízimo e oferta, caso você desejar, tá bom? Então você pode fazer isso na entrada, no decorrer ou na saída, e eu quero agradecer pela sua fidelidade, pelo seu desprendimento, a importância da mobilização da igreja, com respeito também, eu quero
né, mais um motivo de louvor, de gratidão, com respeito à campanha do Quilo, né? O trabalho do Projeto Ágape tem sido intenso. Nós já passamos, né, o número de 70 cestas distribuídas, mas nós precisamos continuar atendendo alguns irmãos. Temos dado prioridade para os irmãos da igreja, como, né, a palavra de Deus nos direciona. Precisamos acolher os irmãos da fé. E temos, com a graça do Senhor e através da generosidade do desprendimento dos irmãos, também assistir algumas outras famílias que não são da igreja, às vezes nem são nem da fé, mas a gente tem podido ajudar. É lógico, a prioridade sempre será acolher os irmãos. Estava falando com os irmãos aqui à tarde, né, como diz aquele ditado: você não pode desvestir um santo para vestir o outro. Então seria uma imprudência a gente deixar os irmãos da própria comunidade, da própria congregação desassistido para assistir outras pessoas. Ficamos felizes e contentes quando podemos abençoar os da casa, como também os de fora. Tá? Então, eu quero agradecer, tem sido de grande importância. E, amados, esse é o papel da igreja, no sentido de acolher os irmãos. Né? Não que seja obrigatoriedade. A igreja, ela tem que ministrar a palavra, fornecer para você o alimento espiritual. A obrigação realmente é de governo. E quando o governo tem auxílio A, auxílio B, isso não faz mais do que a obrigação. É fruto também do dinheiro dos nossos impostos. Então, essa é a obrigação do governo em momentos emergenciais. O ideal é que tenha esse trabalho. Nós sabemos que não apenas o nosso país, mas o nosso país agora intensifica, porque já vinha num período ainda difícil, a recuperação ainda muito lenta, uma questão econômica, né? Mas nós sabemos que em todo o mundo, em todas as nações, teve essa questão, e tem tido esse problema do desemprego. O ideal é que tenha trabalho, mas não tendo trabalho, que haja a obrigatoriedade, né, do governo de assistir. Mas quanto irmãos em Cristo, fala da gente amar o próximo, suprir as necessidades uns dos outros, ter como exemplo a igreja primitiva, onde tudo era comum, não acontecia de um irmão passar necessidade. Às vezes a pessoa até dividia para poder, né, ou melhor, vendia o que tinha para poder dividir com o outro, e não deixar que os irmãos passassem por necessidade. Então, também entendemos que essa visão, ainda que a principal, é a proclamação do reino, a proclamação do evangelho, da palavra do Senhor. Mas muito obrigado, tá bom? Vamos orar. Deus amado, eu quero reforçar a gratidão, como tenho feito, externado ao público, a membresia, mas também a ti, porque tudo o que fazemos tem sido possível graças ao seu amor. Graças ao Senhor abrir as portas. Tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Tu que nos sustenta. Mesmo que tenhamos habilidade, mesmo que tenhamos competência para realizar aquilo que aprendemos dentro da profissão de cada um. Mas tudo que fazemos, fazemos porque o Senhor nos deu saúde. Fazemos porque o Senhor nos deu uma mente capaz de absorver, entender, e assim, ó Deus, executar aquela função. E mais, o Senhor nos deu saúde para honrar o compromisso no mês. E com o suor do nosso rosto, comemos o nosso pão. Senhor, expressamos a gratidão, e eu sou grato pelos irmãos que têm mantido a fidelidade no dízimo, nas ofertas, e ainda, Senhor Deus, de uma forma tão assim, é difícil de explicar, é para a gente agradecer e louvar, como tem suprido a necessidade também na campanha dos quilos, para assistir aqueles que se encontram num período de dificuldade. Obrigado, Senhor Deus, por esse espírito que há entre a igreja, entre essa mobilização do povo, dos servos do Senhor. Continuamos sempre a contar com a tua graça, com a tua presença, submetemos a nossa vida a ti, a nossa vida financeira, para que o Senhor nos ajude, nos oriente, para sabermos administrar também as nossas rendas e assim vivermos uma vida prudente, para não ficarmos com a corda no pescoço. Ajuda-nos, ó Deus. Nós, nesse período onde ofertamos e apresentamos a Ti dízimos e ofertas, também oramos na certeza que o Senhor cuida de nós e agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito bem. Vamos poder ver aqui alguns jovens, que também estava sentindo um pouco a falta, saudade de vocês. Samuel, legal, bom te ver aí. Né? Do lado aí do tio. Interessante isso, né, mano? Ele te pede bênção.
Aí, viu? É interessante quando a gente vê essas questões. Igual lá em casa também, né, tenho, né, a Natália é mais velha que o meu irmão caçula, que o Desi, né, tem essas diferenças. Mas, viu, Samuel, você é tio do o Emanuel é teu tio, mas bom poder te ver, né? Às vezes, assim, eu tenho que olhar com mais, né, porque a máscara, né, Xelinha, às vezes a máscara esconde um pouco, mais o rosto daqui, revendo os irmãos. Meriane, legal, bom te ver também, né? E é um prazer, amados, poder contar com a sua presença, mesmo diante dessa situação, que tem que fazer inscrição, e às vezes, né, lidar com essa questão de aplicativo, né? Eu sei que tem as dificuldades, né? E se você tem dificuldade, não fica com receio de entrar em contato comigo, com o Wallace, que tem sido um grande colaborador em todas essas questões, não fica com receio não, tá bom? Não é penoso para nós. Aí ninguém é obrigado a saber tudo, e tem gente que realmente só usa, né, o telefone para ligar, né, e não para outros meios. E é compreensivo, liga, né? Sei que no período para a gente se organizar tem sido necessário, a gente pelo menos manter uma certa ordem dentro daquilo que tem sido exigido da igreja, mas eu peço desculpa e sou grato, porque mesmo com todas essas situações, você tem perseverado, tem vindo e tem chegado a este lugar, né? E nós oramos pelos nossos irmãos que estão em casa, que estão nos assistindo. Olha, você que está aí nos assistindo, nós não estamos mais tendo a transmissão ao vivo, que fazemos pela manhã, mas sempre a partir de segunda-feira, agora no ICNV Laje. Você pode continuar acompanhando o culto no domingo à noite, Paracambi, que é no Facebook, pela ICNV Paracambi, mas o culto, você que é membro de Laje, né, e quer estar aqui ouvindo a ministração, a pregação do seu pastor, sempre a partir da segunda-feira, nós estamos gravando o culto e vamos retransmitir para os amados que ainda não podem ou têm escolhido ficar em casa. Não vamos lançar nenhum peso sobre a sua vida. Queremos assisti-lo dentro dessa dinâmica. Que bom que temos esse recurso, mas não faremos mais ao vivo. Mas sim, a partir de segunda-feira, eu já vou estar disponibilizando tanto nos grupos de WhatsApp e no Facebook, no ICNV Laje. YouTube também é ICNV Laje. YouTube também, ICNV Laje. Ok. Muito bem, amados irmãos, eu quero deixar uma palavra para os amados nessa noite, falando sobre aquilo que nós já temos cantado, sobre a soberania desse Deus que está no controle de todas as coisas, em quem nós devemos confiar, mas a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Então é tão importante que a gente abra as Escrituras, e este é o propósito, falar daquele que está no controle de tudo, o controle do Todo-Poderoso. Então, abra sua Bíblia, um texto também muito conhecido, de Jó, o último capítulo de Jó, capítulo de número 42, Jó 42. À medida que você for encontrando, é próximo de Salmo, né? Salmo fica mais ou menos na metade da Bíblia. Então você abre a Bíblia assim no meio, se não for uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que tenha, por exemplo, a harpa, né, o cantor cristão, uma Bíblia normalmente comum, que tem ali só apenas, né, os livros da Bíblia, né, os 66 livros, fica mais ou menos na metade do livro de Salmo. Aí o livro, né, que antecede ao Salmo é exatamente o livro de Jó. E bem próximo ali, porque o capítulo 42 é o último capítulo. Eu quero ler apenas os 2 primeiros versículos desse capítulo 42. E depois nós vamos orar, né? Que é desafiador. A mesma mensagem que eu preguei às 5 horas, eu estou pregando agora. Mas a questão, esse negócio de câmera já mexe um pouco com a gente, né, com a nossa estrutura. Porque se eu de filmado, né, o vídeo a gente fica ali com todos os detalhes. E quando a gente não tem assim, muito essa questão de aparatos tecnológicos, a gente fica um pouco mais à vontade. Tá? Mas você, irmão, o problema não é você que está na sua casa, não, tá? A gente fica feliz de poder alcançar você. Mas que é desafiador, é.
Muito bem, Jó 42, verso 1 e 2, assim diz a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Podemos repetir esse versículo 2, ok? No 3, 1, 2, 3. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser. Oremos. Pai amado, que essa convicção presente no coração do teu servo Jó, também ao término dessa ministração, esteja fixada, presente na nossa vida, no meu coração, no coração dos meus irmãos, daqueles que nos ouvem, na sua casa, no seu lar, aonde quer que essa mensagem for chegar, através da mídia social, que também recebam o impacto dessa palavra, que é tua. E essa é a garantia e a paz que eu tenho, porque não é a palavra do pastor Alain, é a tua palavra. E por ser a tua palavra, isso me causa mais temor e tremor na responsabilidade de transmiti-la. E eu sei das minhas limitações e como eu preciso da tua graça. Ah, Senhor, como eu preciso de ti. Mantendo o mesmo ímpeto, a mesma alegria, energia, para também abençoar esses irmãos que aqui se encontram, que vieram para cultuar a ti. Poderoso Deus, também esteja no controle da minha vida, dos meus lábios. Vá além das minhas limitações e fale ao coração dos irmãos. Unge os ouvidos e o coração dos seus servos nessa noite. E nos abençoe assim com a meditação da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar, amados irmãos. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ainda nesse olhar, diante do que eu espero que a gente já tenha passado o pior, em nome de Jesus, de toda a apreensão que vivemos, desses dias de pandemia que nos impediu de nos reunir, de estar neste lugar, e agora, diante desse retorno, mesmo sabendo que situações, consequências, pelo fato de toda essa pandemia e da maneira como que foi conduzido e tem tido a necessidade de assim ser, por preservação da vida, da saúde, mas trouxe consequências, mexeu com todas as estruturas em todos os cantos da terra, em todos os países, e não tem sido diferente com o nosso. Então, após essa questão que levou à apreensão acerca da nossa saúde, da nossa vida, dos nossos entes queridos, preocupação com os que têm uma certa comorbidade, ou aqueles que estão do grupo de risco por causa da acima da idade, enfim, quando isso chegou até aqui, foi assustador, muito assustador, ainda que agora estamos entrando aí nesse novo normal, que é a palavra sendo utilizada. Mas um momento difícil, um momento de adversidade, um momento em que às vezes vem a situação: Deus, aonde o Senhor está? Aonde Deus está que está permitindo tudo isso acontecendo? Em outros lugares até coisas piores, como já haviam existindo de terremotos, maremotos, gafanhotos, situações que realmente causa toda uma apreensão, e às vezes nos traz sofrimento. Eu e você não estamos impedidos de passar por situações como nós passamos, que não apenas traz apreensão, mas muito trouxe sofrimento. E alguns estão também sofrendo, não porque ficaram doentes, não porque perderam um ente querido, mas porque perderam o seu emprego, porque estão diante dessa situação, desse cenário complicado economicamente falando, que vai trazendo toda essa apreensão. E diante de tudo isso, retomar e voltar aos textos sagrados e a história e a vida de Jó, que eu creio que tenha uma das melhores
compreensão sobre a soberania de Deus na hora do sofrimento. É o que melhor se expressa como homem, falando humano como eu e você, de carne e osso, que sente, que chora, né, que tem dor, né, o que melhor expressa essa questão diante do sofrimento. A teologia do sofrimento. Quando não há nenhuma explicação racional, nem mesmo teologicamente falando acerca do sofrimento, mas ele continua confiando. E essa é a palavra essa noite para a minha e a sua vida. Independente das circunstâncias, como nós cantamos aqui, nós não somos guiados por vista. Confie no Senhor, creia em Deus. Continue olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Nele está a nossa esperança, porque a história aqui desse homem não é uma ficção, não é uma história da carochinha, não é um conto de fada, não foi algo elaborado por uma grande emissora, fazendo uma telenovela, ou por Hollywood, um filme cheio de espetáculo, com todo um enredo, com dramatização. Não, é uma história real. Fala da vida de um homem que foi casado, que constituiu família, que teve 10 filhos. Um homem rico, dizem os historiadores, talvez seja uma das histórias mais antigas. Provavelmente Jó tenha vivido na época dos patriarcas. E algumas concepções para isso que não vem ao caso agora, né, eu estou falando. Até mesmo a questão da riqueza, que não era medido por a quantidade de ouro, né, de outros bens como prata, mas sim como era visto na época dos patriarcas, pela quantidade de animais, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumento, vários trabalhadores, servos, trabalhando ao seu favor. Então isso constituía como o grande, o homem mais rico do Oriente, na sua época. Então se trata de uma história real, onde, né, o início dessa história é exatamente num ambiente que não é na terra. Porque o Senhor estava ali reunido com os anjos e aparece o vil tentador, aparece o adversário, aparece Satanás. Eu quero então aqui recapitular, lembrar alguns episódios antes da gente entrar nesse versículo que nós lemos, que é o ápice, que é o ponto final da nossa mensagem. Lembrar que naquele momento onde Satanás estava de rodear a terra, e nesse meio tempo ele chega até diante do Senhor, e Deus chega e fala: você observou meu servo Jó? O próprio Deus falou. Nas suas andanças por aí, querendo fazer o mal aos outros, você observou que tinha um homem ali, seu nome é Jó, fiel, íntegro, reto. E Satanás então começa a argumentar, a questionar diante de Deus a fidelidade de Jó, dizendo que a fidelidade de Jó estava associada aos bens que ele possuía. Com outras palavras, ele estava querendo dizer, né, que assim muitas pessoas só servem a Deus, só submetem ao Senhor por causa daquilo que recebe, por um mercantilismo. Há muitos que barganham com Deus. Eu sei que isso até existe, mas não era o caso de Jó. Porque o próprio Deus testemunhou acerca de Jó. O próprio Deus falou da sua lealdade, o próprio Deus falou da sua integridade, o próprio Deus falou da sua fidelidade. Mas Satanás estava ali questionando. Então tudo bem, toca, tira aí o que o Senhor deu para ele. Ele só te louva, com outras palavras, ele só te serve. Olha o que ele tem de bens. Olha como ele é o homem mais rico da sua localidade. Então assim é fácil. Tira o que ele tem. E Deus conhece o coração, amados. Deus é soberano. Eu sei que essa questão é confrontadora. Jó não sabia, os amigos de Jó não sabiam o que estava acontecendo aqui, nesse embate. Nesse embate, diga-se de passagem, né, que não está em pé de igualdade, não. Deus é soberano, Deus é Senhor. Ele que permite todas as coisas. Ele é capaz até de endurecer o coração do homem, como assim o fez com Faraó,
para que Faraó não liberasse o povo, porque em tudo ele tem um propósito, e na ocasião em que ele endurece o coração de Faraó, é para que fosse ali desmantelando, fazendo cair por terra todas as divindades, aqueles que os egípcios então tinham como divindade, como eles adoravam, insetos, animais, o próprio rio, que eles tinham veneração por aquele rio, e todas essas coisas, e até mesmo para que o povo hebreu pudesse ver que nada daquilo que eles ficaram ali 400 anos vivendo com aquelas pessoas que estavam adorando, apresentando sacrifício e oferta, nada daquilo dali era Deus, só havia um único Deus. Então, para isso, Deus endureceu o coração de Faraó. Não foi Faraó que estava com o coração endurecido, não, Deus que endureceu, para ir desmantelando, fazendo cair por terra todas aquelas divindades, e reconhecesse que só há um Deus, só um Senhor. Então ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Então não estava aqui em pé de igualdade, não, ele permitiu, porque ele conhece o coração do homem, ele conhece o coração de cada um de nós, e conhecia o coração de Jó, e foi ele que testemunhou: meu servo íntegro, fiel. Pois bem, Satanás, os irmãos conhecem a história, então vamos recapitular. Satanás vai e toma tudo, e começa aquela série, né, de mensagens terríveis, mensageiros do mal, né? Eu não digo mensageiros do Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro da Bíblia que é bênção para nós, é bênção para aquele que lê. E às vezes a pessoa fala, o profeta do Apocalipse, porque quer falar de desgraça, mas o Apocalipse é uma bênção, é um livro abençoador, para os eleitos, para os servos do Senhor, para aqueles que aguardam a vinda do Rei da Glória, né? Eu uso muito, né, o capítulo 13, versículo 14, que diz: bem-aventurados os mortos que desde agora descansam no Senhor. Sim, bem-aventurados, porque descansam das suas fadigas, o Espírito Santo confirma. Então isso é bênção. Então é um livro abençoador. Mas por bem, às vezes as pessoas costumam dizer, né? Vê lá o mensageiro do Apocalipse, que só quer falar de desgraça, né? E começa aquela série de acontecimentos que vai minando. Mas Jó estava ali, temente, servindo a Deus. Foram pancadas, uma jorrada de acontecimentos. Não digo nem balde de água fria, porque balde de água fria você leva, tem aquele impacto, mas logo você se recupera. Mas foram golpes fortes, minantes, que transpassavam a alma deste homem. 5 golpes que ele então assim sofreu, que poderíamos dizer que são áreas vitais na vida humana. O primeiro, ele mexe com algo que mexeu também no nosso, logo a gente começa a ciscar. Mexeu no nosso bolso, o que acontece? A gente logo sente o impacto, né? Então, falando até dessa questão econômica, de desemprego. Aí se tratando de um homem que tinha bens, né, que era rico, poderoso, ele perde toda a sua riqueza. O primeiro golpe foi a sua área financeira. E isso mexe com a estrutura, mexe com a casa, mexe com a família. Eu estava falando com os irmãos aqui no culto anterior, né, em 99, eu perdi, né, de uma forma inexplicável, mesmo recebendo uma avaliação do governo, vindo pessoas de Brasília, eu recebendo pelo correio a avaliação, mas o ministro, na ocasião, decidiu mandar todo mundo embora, mesmo os que tiveram avaliação dentro do esperado, e mesmo assim, então uma coisa sem explicar. E de repente, você que tem uma vida de uma certa tranquilidade, estabilidade, e você se vê numa situação difícil com 2 filhos. E na ocasião era um missionário, né, em Seropédica, levando a palavra lá para o grupo, podendo abençoar, porque era uma loja, um aluguel, e aí também com aquilo que eu recebia, podia ajudar a pagar no aluguel da loja, e de repente eu fico sem aquele recurso, e tendo que depender. E algo muito terrível, mexe com a nossa estrutura. E abala, às vezes, até mesmo um relacionamento, se a esposa não tiver sabedoria nesse sentido, e compreender que às vezes é necessário ajuste, como nesses dias. Passamos a priorizar determinadas coisas, então nós temos que tirar lições de tudo o que está acontecendo. Até mesmo em ser pessoas mais ponderáveis, menos consumistas, e avaliar se de fato aquilo que nós gastávamos antigamente vale a pena, porque nós passamos por um período difícil. E estávamos ali com toda a apreensão, não sabemos o que vai acontecer lá na frente, não vou gastar por conta. Então tem toda essa situação, nós precisamos aprender com a crise, aprender na adversidade.
Mas aqui então Jó recebe um golpe terrível na área financeira. Depois vem aquele que começa então a perfurar a sua alma, que é a morte dos seus filhos. Tudo isso você vê lá no primeiro capítulo. Ora, enterrar um filho já é uma dor terrível. Você imagina enterrar 10 filhos. Como sofreu esse homem? Como sofreu? Filhos maravilhosos, que tinham o cuidado com as irmãs. O texto diz que, de acordo, né, com as suas reuniões, eles chamavam lá as 3 irmãs para participar junto, né, estarem ali integradas. Provavelmente não se via ali uma questão de ciúme. Então, filhos maravilhosos. E filhos é bênção mesmo, é herança do Senhor. E de repente perde tudo isso. E a dor. A dor de ter que enterrar um filho. Como é difícil para um pai. Eu estava falando com os irmãos que a minha primeira experiência de sepultamento, de fazer um sepultamento, eu estava até em Seropédica, foi terrível. Porque eu tive que fazer um sepultamento de um filho. A mãe estava lá, o pai estava lá. E foi uma morte terrível. Toda morte, né, toda perda é ruim. Né, nós tivemos aqui, dentro da nossa trajetória da igreja aqui de Laje, também de amigos em Paracambi, onde filhos faleceram antes dos seus pais, mas foi dentro de uma compreensão, de um momento, de um episódio diferente. Mas esse rapaz, irmãos, eu estava há poucos meses lá em Seropédica, e tem aquele cemitério em Santa Sofia, e quando então recebi a notícia, a irmã transtornada, o filho dela foi vazado de bala, ficou igual um chuveiro, todo furado, que estava envolvido com tráfico. Como confortar, como consolar uma mãe num momento difícil desse? Perda, e a maneira como foi. Então, a alma de Jó foi mais intensa a sua dor, porque foram 10 filhos. Mas não ficou por aí. Veio o terceiro golpe. O terceiro golpe foi a sua saúde, porque Satanás não ficou ainda ali contente, ou ele não satisfez, porque Deus mostrou, eu falei, olha, tirei os bens. Fora os bens, né, no capítulo 1, você vê que teve a morte dos filhos, e Jó continua sendo fiel, porque Jó, diante dessa perda, ele chegou, ele rasgou o seu coração, ele disse, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor também pode tirar. Ele glorificou o nome do Senhor, ele não pecou, ele manteve a sua fidelidade a Deus. Mas Satanás, não tendo ali por satisfeito, foi lá, então tudo bem, toca na pele, pele por pele. E Deus no controle de todas as coisas, Deus soberano, conhecendo o coração de Jó, ele permitiu que tocasse na sua pele. Aí vem o terceiro golpe, a sua saúde é afetada, o seu corpo é tomado de chagas, dos pés à cabeça. O capítulo 19, versículo 17, narra algo assim terrível, porque exalava um odor, um fedor, um mau cheiro do corpo de Jó. Ao ponto que ele diz, os filhos da minha mãe, ou seja, os meus irmãos, não aguentam se aproximar de mim, porque eu estou fedendo. Com outras palavras, é isso, quando você lê o capítulo 19, acho que é no versículo 17. Está fedendo, mau cheiro, corpo tomado, então a sua saúde foi afetada, e diante desse cenário vem o quarto golpe, cruel. Por quê? A falência da fé da sua esposa. Falando aqui para os cônjuges, falando para os jovens, né? A importância de ter parceria nessa questão de oração, de estarem juntos. Esse foi algo que também me ajudou muito, quando eu estava em Seropédica, foi exatamente essa compreensão de Rosilene, que me ajudou muito. Na ocasião, ela trabalhava num outro emprego, em Paulo de Fronten, que não era a remuneração como o que ela ganha hoje no Instituto Federal, e a gente sentiu o peso, que a gente tinha uma vida com um outro patamar, daqui a pouquinho cai tudo, e fica escasso, tem que tirar criança de uma escola, e fica aquele ajuste, e eu com dificuldade, porque sempre fui abençoador da obra. Para mim era uma dificuldade muito grande ter que ser ajudado pela obra, e por 6 meses eu ainda tentando, descia para o Rio, ia para passeata junto com o pessoal do sindicato,
cercado, corria de paulada de polícia na Avenida Brasil, eu querendo lutar pelo meu emprego. Teve uma ocasião na Rio Branco, estava eu e um amigo, e a polícia no seu papel para manter a ordem, mas teve lá uns encrenqueiros que faziam, sempre no meio do grupo tem um encrenqueiro, né? E fizeram lá situações, em vez de estar reivindicando a volta do emprego, aí foram querer invadir uma loja e tal. Aí veio o batalhão de choque, meu irmão, eu nunca andei sobre carros tanto como foi daquela vez na minha vida. Aí eu cheguei em casa, trêmulo, e o trem eu vim tremendo da Central até aqui, uma correria que eu saí da Rio Branco até achar Central. Falei, meu Deus, cadê a Central? Cadê aquele relógio para eu ver, logo chegar? Em casa eu dei um basta. Eu falei, eu preciso de um socorro, e eu não tive ainda coragem para falar com o meu pastor na época. Então, por Deus, uma situação que o Senhor assim iluminou o pastor Evelásio, e então ele foi e falou com o pastor Antônio, ele falou, Alan, o que está acontecendo? Eu falei, pastor, estou 6 meses sem receber meu salário. Uma luta. E isso em Seropédica, não deixando de estar presente em todos os cultos, as economias que eu tinha, estava ali, indo porque para cumprir o compromisso em toda essa angústia. Mas uma esposa que foi muito parceira, né? Muito parceira, que pôde compreender, entender. Eu estava falando com os irmãos aqui, o André está ali atrás, né? Ele conhece bem, a gente da época da juventude, né? Se tinha alguém dos jovens que tinha uma condição financeira melhor, era a Rosilene, né? A gente era tudo que esperrachado lá da Rua 9, lá, né? E a Rosilene tinha uma condição financeira boa, o pai dela, né, tinha um bom ordenado, tinha um carro do ano. Aliás, o único jovem que o pai tinha carro era ela, né? Na ocasião, eu estudava lá no Iguaçuano, tinha uma boa educação, e isso tudo era um desafio. Eu falei, meu Deus, eu vou namorar essa moça aí, que desafiador para mim, né? Mas uma esposa compreensiva, nunca foi voltado a essas questões. Sabe como foi a nossa despedida de solteiro? A nossa despedida de solteiro, a igreja em Paracambi só tinha construído a parte de baixo e estava terminando de fazer a parte de cima, onde hoje é a escola bíblica infantil. E na ocasião, no sábado anterior ao nosso casamento, eu estava lá pintando o que eu não sei pintar, né? Passando lá aquelas tintas lá naquele, só um selador, né? Nas paredes do local, e embaixo também ela junto, ajudando o Selma a fazer comida. E foi assim a nossa despedida de solteiro, né? Não teve nenhuma festa, teve nenhuma reunião com os amigos. Então, assim, uma pessoa que foi muito colaboradora, me ajudou muito. Por que eu estou falando isso? Porque aqui houve a falência da fé. A mulher de Jó chega e diz assim, diante daquele cenário, um homem que perdeu tudo, perdeu seus bens, um homem que estava fedendo, cheirando mal. Aliás, né, o texto no capítulo 19... fala também nesse episódio onde os seus irmãos não se aproximavam por causa do odor. Diz que a mulher também não suportava o hálito de Jó. Olha só que coisa terrível. E diante desse cenário, a falência da fé da esposa, porque ela chega e diz, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Aí é ruim quando você não tem essa parceria, onde acontece o julgo desigual, porque não estão no mesmo espírito. Por isso que a gente fala para os jovens, olha bem, você que tem oportunidade, escolha bem a sua esposa, seu esposo. Não que todos que são da igreja é garantia que é santo, que é perfeito. Mas o fato de nem todos serem santos e perfeitos não significa que você tem que pescar lá fora. Né? Algumas dizem assim, não pastor, eu vou pescar lá fora. Quem sabe ele vem para cá, ele se rende e serve ao Senhor. Às vezes acontece, mas a gente não pode se apegar às exceções. A regra é não se põe em julgo desigual. Procure casar com uma pessoa, conviver com uma pessoa que tem a mesma fé. Isso é importante. Né? Então, os irmãos que estão aí, os casais que estão aí, olha a importância de estar junto na adversidade. Mas agora ela deu um basta, amaldiçoou o seu Deus e morre. Esse é um golpe terrível para um homem, para um esposo, para o marido. A esposa já não desejar, não querer, olha, não tem Deus. E onde não tem fé, onde não tem a presença do Senhor, onde não se busca Deus, é um caos terrível, estabelece o caos. E a mulher de Jó, talvez, ela estava até dentro daquilo que Satanás acreditava, ou estava questionando acerca de Jó. Porque lembra quando eu falei que ele, né, queria então dizer que há pessoas que barganham? Talvez a mulher de Jó, ela se enquadra nesse perfil.
daquela que só serve a Deus quando tudo está bom, quando o dinheiro está lá, quando a despensa está cheia, quando estou com saúde, quando eu peço e Deus me dá. Aí Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Talvez a fé dessa mulher era essa, né? Era uma questão ali apenas que aqueles que têm fé, uma fé utilitarista, que barganham, que esperam receber sempre algo em troca. Talvez como a mulher de um outro personagem, que também era pequenininho o nome, que às vezes a gente confunde Jó com Ló, né? A mulher de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, olhou para trás, não saiu junto com Ló e as suas duas filhas e virou uma estátua de sal. Porque presa às coisas que tinham. E assim muitos vivem presos às coisas. E provavelmente a mulher de Jó, agora voltando do texto, do personagem, presa às coisas. E se deixou levar. E eu fico me perguntando às vezes, acerca desses que têm a sua fé utilitarista, ou daqueles pregadores, coach, da teologia da prosperidade, do triunfalismo. Aonde estão? Qual o discurso desses pregadores diante de tudo o que aconteceu? Onde o mundo parou. Mundo, nações, reinos, os mais poderosos pararam nesse período da pandemia. Grandes potências sofreram e estão sofrendo as consequências. É lógico que alguns vão sofrer mais, exatamente por não ser rico ou bem administrado pelos seus governantes. Vão sofrer mais, mas foi em todos os cantos da terra, em todos os lugares pararam, mexeram com a estrutura de todos. Não teve um sequer, até os cientistas se enganam. Diante de todo esse cenário, eu pergunto, onde estão esses pregadores? Que apenas colocavam Deus como um Deus Papai Noel, porque, amados, mesmo dentro do contexto do Evangelho, às vezes nós podemos criar um Deus. Imaginamos, idealizamos aquele Deus Papai Noel. É aquele, então, que sempre está me abençoando com presente, sempre diz sim para mim. Aí cria-se esse Deus. E as pessoas vêm para barganhar com esse Deus, as pessoas se aproximam, com o que eu vou receber em troca? Então só Deus só serve, só é bom quando tudo vai bem, quando eu estou são, quando eu estou saudável, quando eu tenho dinheiro, quando não me falta nada. Que Deus maravilhoso, esse é Deus mesmo. Mas basta um não de Deus, basta a porta se fechar, basta vir um momento de escassez e de dificuldade, aí se esquecem de Deus. Onde estão? Porque, amados, a verdadeira fé, ela é mostrada na hora da adversidade, na hora da escassez, da enfermidade. É na hora onde tudo diz não. Como nós cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, como Abacuque disse, todavia eu confio no Senhor, porque o justo viverá pela fé. Independente das circunstâncias, o justo viverá pela fé. Mas voltando aqui à história de Jó, não bastasse a perda da finança, a perda dos filhos, o seu corpo inchaga, a falência da fé da sua esposa, aí quando a gente espera aqueles, né, porque a palavra de Deus diz que é amigos mais chegados que irmãos, não é verdade? Como é bom ter amigo, como é bom ter amigo, como é bom. Aí chegam os 3 amigos de Jó, os 3 amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. A princípio, né, a gente vê, não estou aqui questionando se eles eram ou não amigos, nem por dizer que eles eram amigos da onça, mas é o grande problema às vezes nosso, da nossa religiosidade, porque a princípio eles chegam, diz lá o texto, já no capítulo 2, que eles de longe, ao avistar o cenário, eu penso então, vendo tudo devastado, porque teve um momento lá que aqueles agoureiros disseram, veio fogo do céu e queimou suas ovelhas todas. Veio vento dos 4 cantos, derrubou a casa dos seus filhos, eles morreram lá. Então, eles vendo aquele cenário, esses 3 amigos, diz o texto, que eles choraram. Choraram, se compadeceram. E depois de estarem perto de Jó, isso você vai ver no capítulo 2, a partir do versículo 12, você vai ver que eles ficaram 7 dias e 7 noites sem abrir a boca, sem falar uma palavra. Talvez não conseguia encontrar, o que eu vou falar? Já viu quando você chega numa situação, né,
Aí eu me recordo, como eu falei, esse primeiro sepultamento que eu vou fazer, eu falei, o que eu vou falar, Jesus? Eu ali ainda, menino ainda, inexperiente, o que eu vou falar para uma mãe que teve seu filho todo perfurado? Esse cenário, esse momento, às vezes a gente se depara com várias situações, e aí ao longo da minha trajetória, da vida espiritual e como pastoral também, várias foram as situações que tive que me deparar com isso. E a gente às vezes fica sem palavras, e os amigos de Jó estavam sem palavras, 7 dias, 7 noites, pensou alguém fica ali sentado do teu lado, e olha, foram mais presentes do que os irmãos não conseguiram o mau cheiro, se afastaram. Eles ficaram ali, 7 dias, 7 noites, sem abrir a boca. Acho que era até melhor que não abrisse a boca, né? Porque quando abriu a boca, aí, meu irmão, se Jó já estava todo perfurado, eles bombardearam a vida de Jó. Por quê? Aí entra às vezes a questão do legalismo, da religiosidade. Esses amigos começaram a acusar, torturaram esse homem com acusações, né, acabando com ele, talvez considerando como um ladrão, como um adúltero. Jó, você está assim porque você pecou, Jó. Confessa logo, abre a sua boca para Deus. Ninguém ia sofrer tanto desse jeito. Deus não ia permitir alguém sofrer tanto assim, se não fosse por causa de pecado. E às vezes a gente é assim, às vezes a igreja é assim. A igreja quer conduzir e rotular as pessoas que não conhecem a fé, que não conhecem a palavra. E eu fico muito preocupado, irmãos, com movimentos. Cuidado com esses momentos, cuidado com movimentos políticos, cuidado com certos grupos. A fé que você tem, tenha para você. A Bíblia nos garante, nos mostra os ensinamentos, mas você não pode querer definir o que o outro vai decidir, porque é a pessoa que está lá. Nós conhecemos a verdade, se for perguntar na sua opinião, nós vamos falar dentro daquilo que a palavra de Deus diz. Mas às vezes as pessoas querem rotular e trazem pressões sobre a vida das pessoas. E não sabem o que a pessoa está passando. E nem tudo que a pessoa às vezes passa é pecado. E aqui as pessoas estavam exatamente, esses amigos, bombardeando a vida deste homem, achando que ele estava sofrendo por causa de pecado. Então este era o cenário, este era o quadro. Um quadro bem pior, creio eu, do que passar por um período de uma pandemia. O que nós aprendemos, o que nós trazemos aqui, o que nós temos aqui. Ora, diante do cenário que hoje nós estamos vivendo, estamos passando, espero eu, creio eu, passando, mas mesmo sabendo que há consequências. Sim, virá momentos difíceis. Precisamos orar contra a igreja, clamar a Deus, para que Deus abençoe, né, os empresários, as autoridades, que entram num consenso, que consigam viabilizar meios, que haja emprego para o povo, que haja condições para o povo trabalhar, que tenham recursos para o povo, que administram bem, porque sobra dinheiro para roubar, então que tenham sabedoria. Então nós precisamos para que o povo não sofra mais, mas está aí as consequências de todo esse cenário. Então, como cristãos, esse é o momento da gente colocar a fé em ação, colocar a fé em prática. Agora é a hora de colocar a fé em prática e continuar confiando em Deus, crendo na sua soberania, como o salmo que nós lemos, o Salmo 46. Ainda que os montes se abalem, as terras se transtornem, precisamos continuar e crendo e confiar no Senhor, ainda que todos esses acontecimentos venham. Ainda que às vezes você esteja no fundo do poço. Jó estava agora no fundo do poço, diante desses golpes cruéis, terríveis, que com certeza perfurou a sua alma, o destruiu, até mesmo na fala dos seus amigos, na sua esposa ao seu lado, que o abandonou em outras formas, não o corpo presente, mas abandonou Deus, abandonou a fé, amaldiçoou. E ali, diante desse cenário, no fundo do poço, diante dessa cena terrível, sombria, que ele arranca do coração, da sua alma, um brado interessante que nós vemos no capítulo 19, versículo 25. Ele diz: porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Diante de todo esse cenário, ele não muda acerca da sua fé, da sua esperança, da sua submissão a Deus. Ele diz: meu Redentor vive. E porque ele vive,
Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Não tema, igreja. Não foi isso que o salmista diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não tema, igreja, mesmo diante de um cenário adverso, de uma situação problemática, por mais difícil humanamente falando, mas Jó aqui nos dá prova do que é reconhecer a soberania de Deus, mesmo em meio à calamidade. Diante dessa teologia do sofrimento, ele expressa bem com a sua alma, com a sua vida, com a sua atitude, o que é confiar em Deus e crer em Deus independente das circunstâncias. O justo vive pela fé. Justo vive pela fé. As calamidades, elas existem. Todas essas situações vêm com tudo isso. Nenhuma desgraça ofusca a existência, o poder daquele que está sentado no sublime trono, que é santo, que é santo, que é santo. Ele continua sendo Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Sendo assim, amados irmãos, diante da soberania desse Deus, então nós chegamos aqui a esse capítulo 42. E é interessante, né, que se nós não conhecêssemos a história de Jó, e aqui eu creio que todos já conheceram, já ouviram falar pelo menos uma vez. Se não conhecêssemos e lêssemos esse primeiro versículo, principalmente o versículo 2, talvez seria a fala de alguém que está na crista da onda, de alguém que está ali nadando no dinheiro, de alguém que está bem, que está tudo legal, que está com a família saudável, que está todo mundo sorrindo, uma bênção. Mas não, essa fala, ela vem ainda no momento em que Jó está sofrendo, ainda no momento em que Jó não tinha recebido nada de volta de Deus. Mas vem essa fala. Mas antes de chegar ainda a essa fala, quero destacar aqui 3 coisas que Jó fez. Como homem, igual, né, a mim e a você, dentro dessa humanidade, de quem sente dor, de quem às vezes vai em um monte de turbilhões de coisas. Primeira coisa que Jó fez, Jó começou a perguntar ao Senhor, por quê? Você já se viu alguma vez perguntando, Deus, por que essa situação? Por que eu estou passando por isso, Deus? Por que aconteceu essa desgraça, Senhor? Por que logo agora, Senhor? Todo esforço, logo agora, Deus, por que agora veio me acontecer? Então Jó, ele vai e faz 16 perguntas. Por quê? Por quê? Por que, o Senhor? E segunda coisa que Jó faz, ele então começa a se queixar diante de Deus. 34 vezes ele se queixou diante dos céus. E Deus Deus foi compreensível, Deus não censurou Jó por isso. Porque Deus entendia que Jó estava sofrendo. Jó não era um manequim que ele estava manipulando. Não, ele sabia que era um sofrimento, que era uma dor, a perda. E por isso ele não censurou, assim como ele não censura vários salmistas, né? E momentos de angústia, Davi, porque está abatido a minha alma. Os filhos de Asaf, né, questionando, no Salmo 77, você vai vendo alguns salmos ali, de momentos que eu costumo dizer que é salmodiar, é você abrir o seu coração e você vai se queixando de determinadas situações. E então, assim, Deus, ele não censura Jó. Mas foram 34 queixas. E a terceira coisa que Jó fez foi se defender, mas pudera. Quando então se apresenta 3 amigos, que chorou, que ficou ali quieto durante 7 dias e 7 noites, mas quando abriu a boca foi uma tortura, machucando, perfurando. Então Jó, então ele tenta se defender, ele começa a se defender, porque está angustiado. E então, diante desse momento, desse episódio, você vai ver a partir do capítulo 38, que Deus então fala com Jó no meio do redemoinho, no olho do furacão, ali naquela situação difícil, Deus fala com ele. O curioso é que Deus não responde às perguntas de Jó. Aí é terrível, né? Porque se é algo ruim, né? Quando tem gente que fala um monte de coisa ao ouvido, é o silêncio.
dá aquela sensação assim, poxa, fulano não está se portando comigo, não. Meu amigo, Deus, silêncio, perfura mais ainda a nossa alma, nos machuca mais ainda, mexe com as nossas entranhas, e exatamente assim está a alma deste homem. Quando Deus então decide falar, Deus faz 70 perguntas para Jó. Já pensou? Aí Deus que começa, Jó, onde você estava quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo? Aí Deus vai despejando como uma cascata, como as cataratas do Iguaçu, aquelas quedas d'água forte. Deus vai despejando sobre Jó da sua glória, da sua grandeza, do seu poder, o que ele fez, o que ele faz, quem ele é. E Jó vai recuando, vai recebendo tudo aquilo ali, mas ao mesmo tempo ele vai se diminuindo, pequenininho, pequenininho. Ele então reflete sobre tudo aquilo que Deus está falando e faz essa declaração que eu pedi para você no início da leitura, para nós repetirmos essa declaração fantástica, das mais impactantes e maravilhosas que nós encontramos na Escritura. Aleluia! Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Exatamente nesse momento, onde aquela jorrada, né, onde Deus despeja sobre ele tudo da sua glória e do seu poder, e ele diz, Senhor, bem sei que tudo pode. Tu és o Todo-Poderoso. Tu continua no controle de todas as coisas, Senhor. Tu és, Senhor. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amados, e por isso que Paulo em Romanos ele vai dizer, né, que aqueles que amam a Deus, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Ele diz isso, ele não tinha se recuperado nenhum tostão, ele ainda não tinha sido curado da sua enfermidade, mas ele glorifica e exalta o nome do Senhor. E aqui nós aprendemos com essa declaração, em primeiro lugar, que Deus é poderoso por demais. Ele é o grande eu sou mesmo. Ele é soberano e nós, piquititinho. Nada. Não somos nada. Nada. Ele é o grande eu sou. E nós, miseráveis, cegos, nus, vivemos esses dias, como eu estava dizendo, reinos se abalaram. Como cumprimento aqui do salmo que nós lemos. Grandes nações, eu estava falando com os irmãos aqui, né, que os Estados Unidos, antes dessa pandemia, gastou, né, ia gastar. Porque investimento é quando você pode construir, quando você pode trazer um retorno, mas gastou. Investimento quando você prepara assim, um hospital antes de qualquer acontecimento para dar ali o suporte, um bom atendimento na saúde, quando você prepara boas escolas para dar uma boa educação, ter uma segurança, onde as pessoas possam, né, ter a liberdade para transitar tranquilo. Isso é investimento, mas não, os Estados Unidos gastou 2 trilhões, eu nem sei o que é isso de dinheiro, 2 trilhões de dólares nessa pandemia. Uma grande, a maior nação, poderosa, também sofreu os impactos. E assim os poderosos, a ciência teve as suas limitações, a fragilidade de todos foi imensa, mas Ele tudo pode. Ele continua sendo Senhor e Rei e governa sobre todas as coisas. Veja, o sofrimento de Jó tinha um propósito, ele enxergou e nos ensina isso. Deus permitiu e agora Ele permite todas essas coisas. Para que, igreja? Para que as pessoas aproveitem a oportunidade e se rendam diante dEle, porque isso é uma oportunidade que Deus está dando. Sobre todos nós, sobre a igreja como juízo, mas também para todos os povos, para que estejam atentos e saibam que só Ele está no controle de todas as coisas. Os homens perecem, as autoridades batem cabeça, mas Ele continua reinando no seu trono de glória. Em segundo lugar, Jó admitiu que há um plano, um propósito, diante da soberania de Deus, e o que Ele faz, ninguém pode frustrar. Jó compreendeu e faz uma confissão no versículo 5, diante de tudo que ele passou. Verso 5, do capítulo 42, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Ele aprendeu. Antes me relatavam, falava acerca de Deus, mas agora dentro dessa experiência, olha, amados, não foi
Reitero, não foi quando ele recebeu ainda de volta, não. Foi no sofrimento. Foi nesse momento de dor. Aprendemos aqui com um homem que é o relato do próprio Deus no capítulo 1. O homem mais piedoso nos seus dias. Um homem íntegro. Nós aprendemos com esse homem íntegro e piedoso, como o próprio Deus afirmou, que ele teve que aprender, e no sofrimento que Jó aprendeu. Foi na dor que ele aprendeu. O sofrimento foi pedagógico na vida de Jó, o ensinou, o orientou. E assim, amados, o sofrimento ele vem para aprofundar o nosso conhecimento de Deus, para fortalecer os músculos espirituais da nossa alma, assim como um atleta, assim quando você vai lá para a academia e começa a pegar aquele peso e aquilo dali vai te dando consistência, vai fortalecendo, né, o seu músculo, né, e as partes que precisam de ser fortalecidas, né? Edu está lá recuperando, lá ralando o corpo para poder pegar os movimentos, né, que eu fazia dentro da sua profissão, que exigia dentro do seu trabalho. Sabe quanto isso é duro, quanto tudo aquilo dali se perdeu, a flacidez que aconteceu. Assim, o sofrimento é como uma peneira, nós somos forjados, como o ouro passa pelo fogo, assim nós somos forjados, irmãos, e Deus permite essas coisas para nos ensinar, e assim Ele ensinou Jó, assim Ele ensina o crente, para que esse venha amadurecer, para que esse venha de fato servir a Deus independente das circunstâncias. Louvar a Ele, não porque tudo vai bem, mas louvar a Ele por aquilo que Ele é, Senhor sobre todas as coisas. Aí é interessante, lembra dos amigos que martelaram, que perfuraram, que torturaram Jó com várias acusações. Deus chega e fala para ele, faz, olha, reúne lá os outros dois, vocês vão preparar aqui uma oferta e se apresente lá a Jó. Ele vai orar por vocês. Aí eu fico pensando, meu Deus, que homem. Como orar por aquelas pessoas que só te martelaram, só te acusaram. E aí, amados, como a oração, como a intercessão, ela é restauradora. Porque à medida em que Jó começa a orar, né, o versículo 9, a gente pode ler aqui, nós vamos vendo essa transformação, já estou concluindo. Então aqui, versículo 9. Então foram Elifaz, Bildade e Zofar, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este o quê? Orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. À medida que esse homem abre o coração, a oração ela é restauradora, ela é libertadora, ela é transformadora, e à medida em que ele orava, Deus estava mudando a sorte de Jó. Amados irmãos, que possamos sair desse tempo esquisito, desses dias difíceis, que a gente não consegue entender o que é isso, quais as consequências de tudo isso, aonde vai levar a situação econômica de tudo isso, que nós possamos sair de todos esses episódios crentes melhores do que nós já fomos. Crentes que dependem mais de Deus como Jó dependeu. E continuou confiando independente das circunstâncias. Que possamos continuar submissos ao propósito de Deus. Que Deus restaure a nossa vida. Que Deus restaure a nossa fé. Que Deus restaure a sua igreja. Que Deus avive a sua igreja. Que essa igreja aprenda a viver por fé. E louvar ao Senhor independente das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça. Que essa igreja adore e glorifique ao Senhor. Aquele que é todo poderoso. Deus restaurou a sua saúde, Deus o abençoou, Deus restaurou as suas finanças, Deus restaurou o seu relacionamento conjugal, porque ele teve mais 10 filhos com a mesma mulher. Então, ou seja, o negócio lá fluiu, abençoou, a mulher foi recobrada, a sua fé retomada, e juntos ali criaram os filhos. Que bênção! Milagre de Deus, restauração que veio depois em que Jó reconheceu a grandeza de Deus. Não foi porque ele recebeu, que ele adorou e disse, né, que meu Redentor vive, que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Tudo ele fez no sofrimento, no olho do furacão, no fundo do poço. Ele brada, diz que ele vive, que tudo pode e que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Que eu e você possamos aprender com tudo isso que está acontecendo, com todo esse cenário. Nós somos a igreja do Senhor. O mesmo Deus de Jó é o nosso Deus. O mesmo Deus que abre portas, ele também fecha portas. Ele permite certas situações, mas num processo pedagógico, para nos ensinar. E
que nós possamos reconhecer que Ele continua sentado, né, no santo sublime trono, reinando sobre todas as coisas, sendo o Rei da glória e o Senhor dos senhores. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, no nome de Jesus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, eu quero agradecer a Ti pela Tua palavra. E é a Tua palavra que nos fortalece. Que a história, que a vivência, que possamos ter essa compreensão à medida em que nós relembramos a história de Jó. E pontuando aqui alguns episódios, que venha como, ó Deus, uma restauração da nossa fé, da vida dos meus irmãos que estão aqui presentes, de você, meu irmão, que está na sua casa, sentado, você que está aí nesse tempo, esperando todo momento correto, olha, que Deus te restaure nessa noite, que Deus te visite nessa noite, e que você possa compreender através da palavra de Deus, que Ele continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. Os reinos se abalaram, autoridades, poderosos, presidentes, grandes nações, ficaram sem saber o que fazer, se renderam, também sofreram as consequências, mas Ele continua sendo o Senhor. E nós, quanto igreja, compreendemos os propósitos e os desígnios de Deus, porque em momento algum isso diminui a grandeza do Senhor. Ele continua sendo o Rei da glória, Ele continua sendo todo-poderoso, mas que essa fé, que essa presença esteja em nosso coração, que possamos nos firmar nas promessas do Senhor, porque como Jesus disse, aqueles que ouvem minhas palavras e colocam em prática, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vêm os momentos de tempestades, vêm as enchentes, vêm os momentos em que começa a alagar tudo, mas ela não é atingida, porque nós temos a palavra, as promessas do Senhor no nosso coração, e o justo vive pela fé. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que não há nada na minha frente, mas a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio. Igreja, irmão, você que está aqui, não espere acontecer, não espera receber. Creia e confie naquele que é soberano e poderoso, e continue louvando e adorando, independente das circunstâncias. Está sofrendo, louve. Perdeu, louve. Fechou a porta, louve. Adore, porque Ele é o Rei da glória, o Senhor dos senhores. Porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados, e você está dentro dos planos e do propósito de Deus, para abençoar a sua vida e fortalecer a sua vida, a sua caminhada. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove, que o Senhor te restaure, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, que Deus vos abençoe, e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Você pode ainda fazer as suas inscrições para a semana que vem. Como eu disse, se tiver alguma mudança acerca do horário, eu comunico, mas a princípio, estamos mantendo 9, 17 e 19h30, mas eu acredito que já em setembro, pelo menos no primeiro domingo, se puder fazer no próximo, eu comunico antes. Mas você pode fazer aqui na saída da inscrição, tanto aqui na frente como lá na saída. Para o próximo culto, a gente ainda precisa dessa dinâmica para manter a ordem dentro do culto. E na terça-feira, a gente volta a ter as reuniões de oração. Então, vamos orar. Eu peço oração pela minha família, minha tia Neide, irmã da minha mãe. Hoje, meu tio Tadeu, que mora em Pinheiral, faleceu. Eu não pude, em virtude de ter ido ao Rio, dar atenção ao meu filho, voltar aqui para poder estar à tarde. Eu não pude comparecer ao velório, e eu peço aos irmãos a oração, ali pela minha família, pela minha tia, pela minha prima Paula, Patrícia. Um momento assim de dor, de perda. Meus pais hoje também não vieram, meus sobrinhos não vieram à igreja. Diante desse cenário, nós também passamos por momentos de perdas e escassez, mas, como preguei, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus e Pai, agradecido por mais essa oportunidade de estar aqui, fazer a sua obra, independente das circunstâncias, com muito amor, ó Deus, com muito cuidado e zelo pela tua igreja, pelo teu povo, consciente que, ó Deus,
eu não sou a pessoa mais importante neste lugar, consciente que essa igreja, ela é dirigida pelo Teu Espírito, mesmo na minha ausência, o Senhor vai estar aqui usando os irmãos que forem escalados para ministrar a Tua palavra, para dirigir o culto. Mas, ó Deus, eu expresso a Ti a alegria que eu tenho de poder ser útil a essa igreja, a esse povo. E aqui estou, ó Deus, como também um familiar, como quem perdeu um tio, Senhor Deus, e não pude estar presente. Eu peço que o Senhor console e conforte a minha tia, Senhor, minhas primas, os familiares que estão sentindo, os irmãos do meu tio, Senhor Deus, nesse momento de dor e de perda. Só o Teu Espírito pode, de fato, proporcionar o consolo e o conforto, ó Pai, a cada um dos familiares, e assim eu entrego. Ó Deus, tenho orado pelos irmãos da igreja, alguns que, ó Deus, não têm retornado em função do seu tempo, da sua escolha, e nós respeitamos e amamos, mas há outros que não têm dado satisfação, outros que estão passando por momentos difíceis de crise, há irmãos que estão enfermos. Eu quero orar pela vida da irmã Laurentina. Senhor, toma a Tua serva diante de todo esse processo, esse exame que ela precisa fazer, ó Deus, para ter um diagnóstico preciso e ali iniciar um tratamento. Senhor, são as medidas que prudentemente nós fazemos, mas nós Te pedimos, faça um milagre, opera com o Teu poder e a Tua graça sobre a vida da Tua serva e visita talvez pessoas que nós não temos notícia, estão passando por um momento difícil. Venha de encontro ao coração de cada uma dessas pessoas e opere ali o milagre, opere ali a obra, Senhor Deus, no nome de Jesus. Eu entrego assim cada uma dessas pessoas, os amigos, os familiares dos meus irmãos que estão aqui essa noite. Pai, honre a sua fé, a sua busca, a sua vinda, que ao retornarem para o seu lar, possa retornar com essa palavra no coração, crendo na soberania, no poder de Deus, de um Deus que nos assiste na nossa fraqueza. Abençoe, Senhor Deus, o Teu povo, abençoe essa semana dos Seus servos, sejam com eles, Senhor Deus, realizando, ó Pai, a sua obra, fortalecendo a cada um dos Seus filhos. Guarda, Senhor Deus, ao regressarem para o seu lar, debaixo das Suas santas e poderosas mãos, e esse restante de noite com um sono reparador. Senhor, que a graça, que somos nós sem a Tua graça, Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que esse amor, incomparável de Deus e a consolação do Espírito Santo perdure em nossas vidas. No nome do Senhor, nós assim agradecemos e entregamos esse culto. Amém e amém. Amados irmãos, tenham uma boa noite. Vá em paz. Foi bom te ver. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.